As aulas já começaram e muita gente ainda se pergunta: o que eu devo colocar na lancheira do meu filho? Pois é, para conversar sobre educação alimentar, eu tô aqui com a Liliane Bastos, que é nutricionista. Tudo bem, Liliane? Tudo, Cássia. Bom, Liliane, nós fomos até o centro da cidade para conversar com as pessoas e saber um pouco mais sobre as dúvidas que ela tem em relação a isso. Vamos ver? Vamos. O que eu não devo colocar de jeito nenhum na lancheira da minha filha? Então, Liliane, quais são os alimentos que devem ser evitados na hora de colocar, de preparar a lancheira dos filhos? Então, Cássia, os alimentos que devem ser evitados são alimentos industrializados, biscoitos recheados, pães, massas, tudo que provém da indústria em si. Devem ser evitados nas lancheiras, nos lanches das crianças. Os pais e os responsáveis devem se atentar a isso. Ok, Liliane, então vamos saber qual é a segunda dúvida do pessoal de casa. Devo ou não devo colocar o suquinho na lancheira do meu filho? Legal essa pergunta, porque muita gente tem dúvidas, né, sobre, é suco, não é refrigerante. A questão do suco industrializado, Liliane, deve ser colocado, deve ser evitado, como é que funciona? Então, Cássia, ele deve ser evitado, o suco industrializado, porque contém uma grande quantidade de açúcar, gordura, né, que não faz bem, seja ele de caixinha ou então suco de papel, de pacotinho, né? Ele deve ser evitado pela grande quantidade de gordura, grande quantidade de açúcar que há no processo de industrialização desses produtos. Então, muita atenção na hora de escolher o suco para o seu filho. A Liliane, que é nutricionista, está falando que deve ser evitado pela quantidade de açúcar. Vamos ver qual é a outra pergunta? Vamos. Eu gostaria de saber se existe um alimento que eu desse ao meu filho a não desenvolver a tolerância à lactose. Então, Liliane, existe algum alimento que evite com que a pessoa desenvolva a intolerância à lactose? Então, Cássia, a intolerância e a alergia são problemas que não são adquiridos do alimento em si. Tem alimentos que eles são evitados e devem ser evitados por conta dessas complicações de saúde. Então, não existe um alimento que vá ocasionar intolerância ou então alergia à lactose. Entendi. Então, caso a pessoa tenha algum problema e se ingerir algum alimento, melhor ir a um profissional e ao médico. Isso, e vai evitar os leites e derivados. Tudo que é proveniente do leite, né, que ocasiona tanto a alergia quanto a intolerância. E procurar sempre um profissional, né, um profissional capacitado, um médico, um especialista, e seguir com um nutricionista para melhor encaminhamento do seu plano alimentar. Ok, bacana a participação das pessoas em casa, nas ruas, valeu muito a pena, mas agora, Liliane, muitas vezes os pais têm dificuldade, às vezes por falta de tempo, não conseguem colocar um lanche saudável na lancheira do filho, por falta de tempo vai no mercado, pega qualquer coisa e coloca para os filhos levarem para a escola. Nesse caso, quais são os cuidados que eles devem ter? Realmente, com o dia corrido dos pais, Cássia, é bem difícil eles evitarem os alimentos industrializados, mas eles devem se atentar com o que ocorre no mundo e no Brasil, que é o crescimento da obesidade infantil, que tem uma estimativa pela Organização Mundial de Saúde que até o ano de 2025 irão aumentar a cerca de 75 milhões de pessoas obesas no mundo. Isso inclui também o Brasil. Então, vendo essa estimativa, os pais devem tomar conta, né? Devem ser os primeiros a evitarem esse tipo de problema que vem crescendo cada dia, cada ano no Brasil e no mundo. Então, deve sim fazer um esforcinho para fazer a retirada desses alimentos industrializados e acrescentar os alimentos naturais. Fazer sempre a substituição, é o melhor remédio, né? É melhor precaver do que remediar. Ok, aqui na mesa, deixa eu tirar aqui. Aqui na mesa nós temos alguns exemplos, né, de alimentos saudáveis. Sim. E os alimentos que geralmente os pais colocam na lancheira. Você pode explicar pra gente um pouquinho do que você fez aqui pra gente? Sim, então, Cássia, eu dividi a mesa em dois tipos de alimentos. Os que são costume, né, dos pais colocarem, acrescentarem nos lanches das crianças, e o que muitos deles deixam a desejar.
Então aqui nós temos o suco industrializado, o refrigerante, o achocolatado e iogurte e assim por diante, biscoitos, outro tipo de suco. E aqui eu tenho uma parte, né, outros alimentos mais naturais que podemos substituir. É muito simples. O refrigerante, o suco de caixinha, os industrializados, nós podemos substituir pelo suco natural. Se você não tem tempo, o tempo é corrido, faça ele na parte da noite, deixe no congelador, na geladeira, né, para depois colocar no dia seguinte na lancheira do filho. Referente aos doces, os biscoitos, as bolachas, esses melitos, salgadinhos, o que deve fazer? Deve ser substituído também pelas frutas e pelos pães integrais, que sejam integrais, porque contém uma grande quantidade de fibras e ajuda no funcionamento do intestino, ajuda também na redução de peso e contribui também para o crescimento da criança. Tem uma dúvida bem interessante, eu acredito que seja muito interessante falar. Liliane, como fazer com que o filho tenha esse hábito saudável? Então, Cássia, para que o seu filho tenha hábitos saudáveis, né, venha consumir alimentos mais saudáveis, deve começar primeiramente com os pais. Os pais, eles se tornam espelhos, as crianças vão se espelhar no que elas estão acostumadas a ver, no almoço, seja na janta, na confraternização com os amigos, com os pais. Então, o que ela está vendo, ela vai querer adquirir para seu estilo de vida. Então, que essa regrinha básica venha começar dentro do lar, para que venha ser atribuído no círculo social da criança, na escola, em vários outros lugares que essa criança está acostumada a ir. Então, resumindo, o hábito alimentar começa com um incentivo dos pais, começa dentro do lar. Liliane, muito obrigada pela sua participação aqui na matéria do Conhecer e Aprender. Espero que você volte outras vezes para a gente conversar e tirar dúvida. Obrigada, Cássia. Então, continue ligado no programa Conhecer e Aprender.